Pessoal, aqui é o Daniel, do Figueira de Livros, e hoje eu tô aqui com a Thaís, do Pronome Interrogativo. Eu já queria fazer esse vídeo há um tempo, até comentei contigo, que eu queria fazer um vídeo de indicações de autoras femininas. Só que assim, eu falei, poxa, eu queria uma mulher pra indicar. Eu queria uma figura feminina. Eu queria boas dicas. Que você selecione livros assim, cara, eu acho que o Daniel vai gostar. Então a primeira indicação de mulher e de um livro que eu li e gostei é um romance, assim, gostoso de ser lido, apesar da tristeza, apesar da dor que você sente, das coisas que passam pela sua cabeça, como era de você. E a autora é Jojo Moyes. Ela tem uma escrita muito gostosa nesse livro em específico, porque ela trata de como viver, de como você deve aproveitar a sua vida, que você não deve ficar estagnado, e no meio de tudo isso existe um romance meio que acontecendo, e você vai descobrir como é que a pessoa deve agir quando a outra desiste de viver, sabe? Então é um romance muito gostoso e homem, mulher, qualquer pessoa vai gostar de ler esse livro. E é uma história muito bonita que vai contar a história da Lo e do Will, e eles são pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, com visão de mundo diferente, mas que acabam conversando e se ensinando muita coisa. Pô, bacana. Bem interessante. Eu vi, ela tá super cotada, tem vendido bastante aqui vai no... Vai ter filme também, Vai ter o filme com a Daenerys. Eu não sei o nome das pessoas, vai ser... É Daenerys, né? É bonito, é curtinho, e assim, foi o que eu falei com o Daniel. Eu, terminava o livro, por quê? Meu Deus, que é isso? Por que você faz isso comigo, mulher? E o segundo livro que eu vou indicar é o quarto, da Emma Donoghue. Eu já falei desse livro lá no canal, então se vocês quiserem saber um pouco mais. Ele vai contar a história do Jack. Ele é um menino que nasceu dentro de um lugar fechado, que tem, sei lá, 6 metros por 6 metros. Eu não sei exatamente a medida ali, mas ele vive num quarto. Ele não conhece qualquer coisa além daquele universo que ele vive, então é por isso que o filme se chamou O Quarto de Jack. E aí a mãe dele é uma figura sensacional nessa história, porque ela abre mão de si mesma, porque ela foi meio que sequestrada, ela não pode sair daquele lugar que ela tá. E ela abre mão de si mesma para conseguir construir um universo pro Jack. Então ela faz exercícios, ela brinca, ela cria histórias, ela tenta distrair ele de alguma forma, mas ela mesma, ela tá mal porque ela quer sair daquela situação. Ela tenta pelo menos salvar a vida dele, exatamente. Né? Então criar um mundo perfeito. Exatamente. Bacana. Ela tenta não deixar que ele veja o quão sofrido é aquela situação que ela tá. Então a gente vê tudo pelos olhos do Jack. A gente vê a inocência que existe ali. Mas assim, você acaba percebendo o que é a história, o que tá por trás dessa história. Então assim, é um livro sensacional. É um livro triste, porque né, a gente tá vendo ali uma relação que a gente não gostaria de ver, né? E é uma história muito, muito, muito boa. Muito. Uma coisa interessante que na minha pós-graduação estavam falando que uma editora tentou trazer esse livro antes. E ela falou, cara, esse livro deve ser muito difícil de traduzir. Porque justamente isso, é na linguagem de uma criança. Do Jack, né? Então assim, falaram que ia ficar muito difícil, uma editora desistiu. E aí depois trouxeram e virou filme, né? Quem conhece o filme tá aí. E eu fiquei muito interessado, porque realmente é legal você imaginar, assim, é uma história que é forte, né? É uma história forte, e essa é a principal coisa que a autora acertou, sabe? É uma história pesada pela visão de uma criança, sabe? Então assim, você acaba ficando, cara, ele tá acontecendo isso com ele vê de uma forma, mas... sabe, a inocência dele não permite que ele veja aquilo da forma que deveria ser. É interessante, bem bacana mesmo. E o terceiro livro, ainda falando sobre a visão de uma criança, é O Sol é para Todos, que vai contar a história de 2, 3 crianças que aparecem. Só que é uma história também difícil de lidar, porque vai ter a coisa do racismo, o que aconteceria se um negro fosse acusado de estuprar uma branca. E é uma época, né, que a Harper Lee escreveu e tal, 60 alguma coisa. Uma época bem difícil, né, houveram lutas para que isso não acontecesse. E aí a gente vê como é que também, pela visão de uma criança, um assunto tão complicado, que não é complicado, né, mas que as pessoas acabam transformando, complicam. E como é que ela vê o mundo dela de um jeito que, cara, é tão simples. Não tem necessidade da pessoa fazer aquilo, mas a pessoa faz, sabe? E ainda assim é uma história de aventura das crianças, é uma história sobre como lidar com o ser humano, é uma história de como você deve compreender o outro. É uma história sensacional, que é um clássico que merece ser lido. A Harper Lee deixou essa raridade aqui pra
sabe? Um livro... Basicamente é o único livro que ela escreveu, veio até um segundo livro aí no final da vida dela, mas que, cara, esse aqui é um livro que te emociona, porque existe uma figura paterna muito forte aqui, muito esclarecida, que ele deixa as crianças a par de tudo que tá acontecendo, ele não mede esforços pra mostrar pra eles que, ó, o jeito certo de se agir é dessa forma. O que eles estão fazendo é surreal. Então, assim... você tratar todo momento e falar, cara, é um pouco o contrário do quarto de Jack, né? Enquanto o quarto de Jack, tu tem a função da mãe, que ela quer proteger a criança, criar um mundo perfeito dentro daquele caos. E esse é o contrário, fala, cara, olha só, a vida não é cor-de-rosa. Olha, isso tá acontecendo. É bacana, e são duas visões diferentes, né? Disso, porque muito o ser humano é egoísta. Então, assim, também pela visão de uma criança. Então, assim, sério. E esse é um erro meu, que eu não li até hoje esse livro. Por favor. É um dos maiores erros que eu tenho na literatura. Sério. Então, o quarto livro é Os Bebês de Auschwitz. Se você se interessa pela história da Segunda Guerra, os campos de concentração, esse livro aqui é basicamente uma luz no fim do túnel, sabe? Que a gente conhece a figura de 3 mulheres que descobrem que estão grávidas nos campos de concentração. Caraca. Então você imagina como a cabeça dessas mulheres estavam, porque quando elas chegavam assim no campo de concentração, eles perguntavam, você tá grávida? E aí ela tinha que responder sim ou não, e eles geralmente apertavam elas pra ver, né, se estava lactante, etc. E aí elas tentavam guardar aquelas crianças, né, proteger da melhor forma que podia, nos campos de concentração onde chegavam comida, no mesmo trem onde as pessoas eram transportadas, pessoas mortas, no mesmo lugar em que matavam pessoas à torta direito, no mesmo lugar em que não existia comida de uma forma aceitável, onde não tinha saneamento. Então era a luta de 3 mulheres, assim como o quarto, né? As mulheres não se preocupavam mais com elas. Elas queriam que aquela vida que elas estavam gerando ali nascesse, e você fica tipo, como é que isso aconteceu, sabe? Isso é verdadeiro, e essa é a história, sabe? Então a Wendy, ela é uma pesquisadora sensacional. É um trabalho de pesquisa maravilhoso que tem. Ficou até arrepiado. É um trabalho, sim, de pesquisa incrível que ela fez, porque você acaba se emocionando pela escrita dela e você acaba não conseguindo engolir que aquilo realmente aconteceu, que essas pessoas passaram por tudo isso. Não, até hoje, né, a gente fica muito assim, a gente pensa a questão do racismo, de pensar, cara, sério que existia um bebedouro pra negros e pra brancos, sabe? Tipo, cara, é sério que as pessoas exterminavam uma pessoa apenas porque ela era judia, ou porque ela era cigana, porque ela era gay. Homossexual. A gente sabe que até hoje isso acontece, mas a gente, por um lado, a gente fica, cara, não quero acreditar nisso. Por outro, a gente sabe que tem que saber que isso existe, isso tá presente. Para um erro não se repetir. Com certeza. E o último livro que eu vou falar pra vocês é Extraordinário, da R.J. Palácio. Esse livro aqui, como o Daniel comentou agora, vai virar filme. E é o mesmo ator de quarto, que é o Jacob Nhanhanha, não lembro o sobrenome dele. Mas ele é um menino sensacional e eu espero muito que essa adaptação fique tão incrível quanto esse livro. E apesar desse livro ser, de certa forma, triste, porque o August tem uma deformidade no rosto e as pessoas olham pra ele assim, tipo, que é isso, sabe? Mas é uma história que ele estudava em casa e ele passa a visitar a escola, a frequentar a escola. Ele conhece pessoas ruins, mas também conhece pessoas muito boas que vão mostrar coisas sensacionais pra gente, sabe? E tem uma frase que me marca muito nesse livro, que tinha um professor que sempre colocava uma frase lá pra chamar a atenção, algum ensinamento, enfim. E era a seguinte frase: se você tiver que escolher entre ser gentil e estar certo, escolha ser gentil. Resume muito bem o que esse livro passa, sabe? Tem frases marcantes, tem como você precisa não ver a diferença da pessoa, mas não julgar uma pessoa pela capa, sabe? Mas aceitar que todo mundo é diferente, que todo mundo precisa do seu espaço e que todo mundo precisa ser aplaudido, como tá aqui nesse livro, pelo menos uma vez na vida, sabe? Então, assim, esse livro é sensacional, gente, maravilhoso. Legal. E se você ainda não lê, por favor, leia isso. Engraçado, né? A gente vê que várias dessas histórias empatia resolveria muito, né? Sim. Tomara que realmente saia uma boa adaptação. Deve sair pra esse ano, pelo que eu fiquei sabendo. Talvez meio do ano. Vocês conhecem alguma outra autora que vocês gostam bastante, que vocês queiram indicar pra mim, ou indicar aqui pras pessoas que estão acompanhando o canal? Alguma escrita que realmente contagie vocês, que encante vocês? Comente aqui embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, ajude a compartilhar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Figueira de Livros e no canal da Thaís do Pronome Interrogativo. Vou colocar o link aqui embaixo e o que tiver de vídeo dela eu vou colocar aí embaixo para vocês poderem saber um pouco mais também, né? Então é isso, um abraço e até a próxima.